Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Solos e Engenharia Agrícola. Disciplina de Eletrificação Rural, Professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Unidade 9. Instalações para motores elétricos. Exercício 7. Baseando-se no esquema unifilar da figura abaixo, contendo o ramal de um motor, pede-se que resolva-se as questões abaixo. Devemos nos atentar primeiramente às características do sistema. Temos um motor de indução trifásico com letra código A, potência nominal de 60 cavalos, a tensão do sistema é de 440 volts, o motor trabalha com 100% de carga e a 1.800 RPM. A rede é de baixa tensão com transformador de 30 kVA, transformando 13.800 volts para 440 volts, e a impedância do sistema é de 4%. Letra A. Calcule a corrente nominal do motor. Para calcularmos a corrente nominal, nós devemos utilizar a seguinte fórmula. Corrente nominal é igual à potência nominal do motor vezes 736, divididos por raiz de 3, vezes a tensão, vezes o cosseno φ e o rendimento do motor. Para identificarmos o rendimento do motor e o fator de potência cosseno φ, nós devemos olhar a tabela de características típicas de motores assíncronos de indução trifásicos da WEG, 1800 RPM. Nessa tabela, nós iremos procurar na coluna de potência, a potência indicada pelo motor de 20 cavalos, e em seguida iremos cruzar os valores do rendimento e do fator de cosseno φ. Aqui nós utilizaremos o valor de 100% de carga. Então, em 100% de carga, nós teremos um rendimento de 0,86 ou 86% e um cosseno φ de 0,88. Esses valores deverão ser colocados na fórmula indicada anteriormente para poder fazer a resolução. Então, nós temos que a corrente nominal será igual a 20 vezes 736 sobre raiz de 3 vezes 440 vezes 0,88 vezes 0,86, resultando numa corrente nominal de 25,52 amperes. Letra B. Calcule a seção transversal dos cabos do ramal do motor. Os dados usados nessa questão são os seguintes. Cabos de cobre, temperatura ambiente igual a 30 graus, eletrodutos não agrupados, os cabos ocuparão menos de 1/3 dos eletrodutos, os condutores utilizados têm isolamento de PVC, a instalação é do tipo C, e a ΔU dos fios, a queda de tensão dos fios é de 2%. Para realizarmos o cálculo da seção transversal, nós temos que utilizar 3 critérios. O primeiro critério é o da mínima seção. Para descobrirmos a seção de acordo com a mínima seção, devemos utilizar a seguinte tabela. Os nossos cabos estão em situação isolada e são utilizados para um circuito de força, ou seja, uma tomada. Segundo isso, a nossa mínima seção do condutor deve ser de 2,5 mm². Para o critério de máxima seção, precisamos primeiro calcular a corrente de projeto. A nossa corrente de projeto deverá ser calculada fazendo 1,25 vezes a corrente nominal. Então, 1,25 vezes 25,52 amperes nos dá a nossa corrente de projeto de 31,9 amperes. A nossa corrente de projeto corrigida será calculada a partir da divisão da corrente de projeto pelos valores K1, K2 e K3. O K1 será igual a 1, pois a temperatura ambiente é igual a 30 graus. O K2 terá seu valor igual a 1, pois os eletrodutos não estão agrupados. E o K3 terá o seu valor igual a 1 também,
pois os cabos ocupam menos de 1/3 do eletroduto. Sendo assim, a nossa corrente de projeto corrigida será igual a 31,9. Com esse valor em mente, nós iremos correr a tabela de capacidade de condução da corrente elétrica para condutores e cabos de cobre, com isolamento de PVC e instalações para tipo A, B, C e D com 2 ou 3 condutores carregados. A nossa instalação é do tipo C. Como nós estamos num sistema trifásico, nós teremos 3 condutores carregados. Procurando algum valor acima de 31,9, nós encontramos o primeiro valor como 32. O valor de 32 amperes deverá ter um condutor com uma seção de 4 milímetros quadrados. O próximo critério a ser utilizado é o da queda de tensão. Para tal, utilizaremos a seguinte fórmula. A seção pela queda de tensão será igual a raiz de 3 vezes a resistividade do condutor, vezes a soma da corrente nominal, vezes a distância, sobre a tensão, vezes a queda de tensão. Substituindo os valores na fórmula, nós teremos que a seção pela queda de tensão será igual a raiz de 3 vezes a 0,0178 ohms mm² por metro, que é a resistividade do cobre, vezes 25,52 amperes, vezes 20 metros, vezes 1,5 sobre 440 volts, vezes 0,02. Note que esse 1,5 aparece nessa fórmula para supormos que o motor pode trabalhar a 25% acima da sua carga estimada. Então, a seção pela queda de tensão será de 2,25 mm². Como não encontramos essa seção no mercado, nós utilizaremos a seção mais próxima, que seria de 2,5 mm². Nós temos, então, que a seção pelo critério de mínima seção será de 2,5 mm². Pela máxima corrente, de 4 mm². E pela queda de tensão, de 2,5 mm². Selecionamos, então, a nossa seção para ser de 4 mm², visto que essa seção abrange todas as outras seções calculadas. A letra C pede que calculemos a seção do proteção e a seção do neutro. A seção do proteção, nós temos que levar em consideração essa pequena tabela. Quando a seção do fase for menor ou igual a 16 mm², a seção do proteção será igual à seção do fase. Quando a seção do fase for entre 35 mm² e 16 mm², a nossa seção da proteção será de 16 mm². E quando a seção do fase for maior de 35 mm², a nossa seção de proteção será a seção do fase divididos por 2. No nosso caso, a seção do fase encontra-se abaixo de 16 mm². Portanto, a nossa seção de proteção será igual à seção do fase, indicando 4 mm². Para escolhermos a seção mínima do condutor neutro, nós utilizaremos da seguinte tabela. Correndo a tabela pela coluna de seção de condutores de fase, identificamos que nossa seção encontra-se entre 1,5 e 25 mm², indicando que a seção mínima do condutor neutro deve ser a mesma seção do condutor fase. Portanto, a nossa seção do condutor neutro será igual à seção do fase, indicando 4 mm². Letra D. Calcule o diâmetro do eletroduto de PVC. Para calcularmos o diâmetro do eletroduto, devemos calcular primeiramente o diâmetro interno. O diâmetro interno deve ser maior ou igual a raiz de
3 vezes a soma do diâmetro elevado ao quadrado de todos os fios. Os nossos fios têm uma seção nominal de 4 milímetros quadrados. Como eles são de Pyramstick Flex Anti-Flan, o diâmetro externo da área total será de 4,2 milímetros. Sabendo isso, nós colocaremos na fórmula. Então, a fórmula fica: o diâmetro interno deverá ser maior ou igual a raiz de 3 vezes 4 vezes 4,2 elevado ao quadrado. 4, porque nós temos 4 fios, uma proteção e 3 fases. Sendo assim, o nosso diâmetro interno será maior ou igual a 14,5 milímetros. Olhando a seguinte tabela, nós iremos identificar que o diâmetro interno deve ser maior do que esse valor obtido. Portanto, 16 milímetros será o diâmetro interno e o diâmetro externo nominal será de 20 milímetros. Sempre devemos verificar se há necessidade de fazer uma ampliação. Então, a distância máxima que o condutor pode ter será calculada pela seguinte fórmula: 15 menos 3 vezes o número de curvas. Como nós não temos curvas, então nós ficaremos com 15 menos 3 vezes 0. Logo, a nossa distância máxima será de 15 metros. Como a nossa distância máxima não é maior ou igual do que a nossa distância real, nós deveremos realizar o cálculo para fazer a ampliação. A nossa distância real menos a distância máxima dividido por 6 dará a quantidade de ampliações necessárias. 20 menos 15 divididos por 6 equivalem a 0,83, aproximadamente uma ampliação. Voltando à tabela mostrada anteriormente, nós faremos uma ampliação. Portanto, o nosso diâmetro externo nominal passará de 20 para 25 milímetros. Letra I. Qual a corrente de partida do motor? Para realizarmos esse cálculo, utilizaremos da seguinte forma: a corrente de partida é igual a um fator de kVA sobre CV vezes a corrente nominal. Essa relação de kVA-CV pode ser obtida a partir da letra código existente na placa ou identificação dos motores. O nosso motor tem uma letra código A. Portanto, a sua relação será de 0 a 3,14, podendo ser utilizado qualquer valor. No nosso exercício, iremos optar por utilizar o valor de 3,14. Portanto, a corrente de partida será igual a 3,14 vezes 25,52 amperes. A nossa corrente de partida, portanto, será equivalente a 80,1 amperes. Letra F. Escolha um tipo de chave para dar a partida no motor. Tendo o motor uma potência nominal maior de 5 cavalos, indica-se uma chave manual do tipo estrela-triângulo, para que se obtenha uma redução da corrente de partida. Letra G. Calcule a corrente de partida com a chave estrela-triângulo. A corrente de partida com a chave estrela-triângulo será calculada a partir de 1/3 da corrente de partida. Sendo assim, a nossa corrente de partida de 80,1 amperes será dividida por 3, obtendo o valor de 26,7 amperes. Letra H. Qual a corrente de trabalho que o dispositivo de proteção deve suportar? A corrente de trabalho é calculada a partir de 1,25 a corrente nominal. Portanto, 1,25 vezes 25,52
seria igual a 31,9, que é a nossa corrente de trabalho. Letra I. Qual será a corrente do ramal? A corrente do ramal será calculada fazendo a multiplicação de um fator específico vezes a corrente nominal. Esse fator, aplicar na corrente nominal, deve ser obtido a partir dessa tabela. O nosso motor tem uma letra código e uma potência acima de 5 cavalos. Tem uma redução da corrente de partida a partir do uso da chave e a letra código é A. Portanto, o fator a ser aplicado sobre a corrente do motor é de 150%, ou 1,5. Portanto, 1,5 vezes 25,52 igualam a nossa corrente de ramal de 38,3 amperes. Letra J. Qual será a corrente de curto-circuito? Para calcularmos a corrente de curto-circuito, primeiramente precisamos calcular a potência de curto-circuito. A nossa potência de curto-circuito será igual a 100 vezes a nossa potência do transformador divididos pela impedância total do sistema. Conforme falado inicialmente no exercício, a nossa rede é de baixa tensão com um transformador de 30 kVA e a nossa impedância total do sistema é de 4%. Portanto, 100 vezes 30 kVA divididos por 4 nos dará uma potência de curto-circuito de 750 kVA. Com esse dado, nós calcularemos a corrente de curto-circuito. A nossa corrente de curto-circuito será 1000 vezes a potência de curto-circuito divididos por raiz de 3 vezes a tensão. Portanto, 1000 vezes 750 divididos por raiz de 3 vezes 440 será igual a 984,12 kVA. A letra K pede para fazermos um gráfico que indique os valores de corrente e a sua tendência da partida do motor até o regime nominal. Portanto, iremos plotar um gráfico com o tempo e a corrente em amperes. Aqui nós temos a corrente nominal de 25,52, a corrente da chave de 26,7, a de trabalho com 31,9, a nossa corrente de partida com 80,1 e lá acima a corrente de curto-circuito de 984,1. Em vermelho, nós temos a curva característica da corrente de partida do motor. Essa curva indica a corrente de partida sem a utilização da chave. A curva característica de corrente de partida do motor com a chave de redução do tipo estrela-triângulo está indicada pela curva azul. Note que ambas as curvas acabam estabilizando-se na corrente nominal do motor, após uma certa passagem de tempo. Entretanto, o uso da chave reduz essa corrente de partida e também o tempo necessário para estabilizar a corrente nominal. A curva em verde indica a curva de corrente do dispositivo de proteção. Tal dispositivo de proteção inicia-se acima da corrente de trabalho e depois estabiliza-se a corrente de trabalho para realizar a proteção do nosso sistema. Esse vídeo foi elaborado por mim, Caio Marçal Veiga Silva Meyer, e desejo a você bons estudos.